Fala galera, beleza? Bora para a nossa dica de hoje, parte de matemática, Polícia Militar de São Paulo, beleza? Hoje a gente vai tratar alguns temas que caem sempre na sua prova ou podem cair mais uma vez na sua prova, sempre bem focado, bem específico, de acordo com sua banca, beleza? Pessoal, deixei aqui a minha rede social, Instagram, para a gente poder trocar uma ideia. Segue lá, Heitor.Simões com H e 2T's, para a gente trocar uma ideia sobre o conteúdo, sobre estudo, sobre concurso, enfim, sobre várias coisas importantes para a sua prova, beleza, pessoal? Sem mais delongas, para a gente já entrar no nosso conteúdo, olha só, questão de 2021 da banca VUNESP, que caiu lá na prova de soldado de segunda classe. Espero aí que você já tenha dado uma olhada nas provas anteriores de sua banca, isso muito importante, beleza? Fala o seguinte, uma empresa está propondo a implementação de eletrificação da frota de ônibus coletivos de uma cidade. O projeto envolve a venda do ônibus elétrico e o aluguel da bateria pelo período de 10 anos, no qual a empresa se responsabiliza pelo fornecimento, manutenção e recarga da bateria. Para esse período, o projeto determina um custo de R$ 1.860.000 por ônibus. Segundo a empresa, a grande vantagem desse projeto é que parte desse custo referente ao aluguel das baterias é pago com mensalidades fixas de R$ 10.000, que é o valor aproximado do gasto mensal com diesel dos ônibus convencionais. Descontado o valor do aluguel da bateria, tem-se que esse projeto considera a venda dos ônibus elétricos ou a venda do ônibus elétrico no valor de... Pessoal, enunciado longo, beleza? Para te cansar. Então você tem que ir entendendo quais são informações importantes para você. Primeira delas, esse valor envolve a venda do ônibus elétrico e o aluguel da bateria pelo período de 10 anos, beleza? A gente quer saber, de fato, o valor da venda, descontado o valor do aluguel, beleza? Então eu sei que R$ 1.800.000 vai ser para mim venda mais aluguel, tranquilo? Só que o valor do aluguel são mensalidades de R$ 10.000 durante 10 anos. Só que em um ano eu tenho 12 meses. Então eu tenho que fazer a conversão de 10 anos. Eu sei que 10 anos vezes 12 meses. Eu vou ter aqui a quantidade de meses, ou seja, 120 meses. Então eu vou pagar 120 parcelas de R$ 10.000. Beleza? Tranquilo? Então eu tenho que lembrar de fazer essa conversão de anos para meses. Quando eu multiplico isso, olha só, 10.000 vezes 120, então eu vou ter aqui, ó, 1.200.000, confere? Cuidado com os zeros, aqui eu vou ter, olha só, 4 zeros, mais esse zero aqui, 5 zeros, então eu vou ter aqui, ó, 100.000 vezes 12, 100.000 vezes 12, 1.200.000. Então o valor da venda do ônibus, então, vai ser esse valor total menos 1.200.000, de modo que a minha venda vai ser para mim, então, igual a R$ 660.000. Gabarito letra E. O grande pulo do gato aqui é você entender isso aqui e fazer essa conversão de aluguel. Entender que você tem que transformar os seus 10 anos em 120 meses, beleza, pessoal? No mais, o bizu que eu dou nesse tipo de enunciado muito grande é para ir fazendo as marcações já que são importantes ou que para você parecerão importantes na resolução do exercício, beleza? Olha só, questão de número 2, agora enunciado mais curto, questão de 2019, também soldado segunda classe. Ana e Beth trabalham como vendedoras em uma mesma loja de roupas. Certo dia, elas venderam no total 54 camisetas. Pessoal, olha só, beleza? Ana e Beth venderam 54 camisetas. Ana vendeu uma quantidade A, que eu vou chamar, Beth vendeu uma quantidade B, de forma que as duas somadas venderam 54 camisetas. Beleza? Continuando a leitura.
Sabendo que Ana vendeu 8 camisetas a mais do que Beth, então o número de camisetas vendidas por Ana foi. Aqui, por óbvio, eu vou cair num sistema. Agora, esse segundo ponto é importante a gente discutir ele um pouco mais, para você não se confundir em qual lado precisa de ficar esse valor, beleza? Ana vendeu 8 camisetas a mais do que Beth. Como que eu penso esse tipo de informação? Você pode pensar de maneira diferente? Pode, não tem problema nenhum. Mas como que eu gosto de pensar? Eu sempre escrevo a relação aqui de igualdade. E aí eu chuto um lado. Por exemplo, aqui, ó, mais 8. Nem sei se esse é o lado correto, vamos ver agora. Aí eu chuto agora um número. Então, olha só. Ana vendeu 8 camisetas a mais, então eu sei que eu vou precisar de somar 8 à minha equação. Eu ainda não sei qual o lado, beleza? Mas aí eu falo o seguinte, olha só. Se Beth vendeu 10, ou Beth vendeu 10, 10 mais 8, isso aqui vai ser 18. Isso está de acordo com o que o enunciado está falando? Ana vendeu 8 camisetas a mais do que Beth. Opa, bateu, porque aqui eu tenho 18, aqui eu tenho 10. Vamos supor que eu tivesse feito isso daqui. Eu ia pensar no seguinte, olha só. Vamos supor que Beth tenha vendido as mesmas 10. Então eu vou fazer o seguinte, esse 8 aqui está somando, ele ia para o lado de lá diminuindo. Então, para isso aqui ser igual, Ana deveria ter vendido apenas 2. Aí, se você escrever o primeiro isso aqui, você vai olhar e vai falar, Ana vendeu 8 camisetas a mais do que Beth. Ana vendeu 2 e Beth 10. Concorda que não bate a informação com o nosso enunciado? Então, esta segunda opção, ela está errada. E, de fato, o que está certo é isso aqui. Então, eu sei que a minha segunda equação deste problema é isso aqui. Tranquilo? Por enquanto, eu só organizei a informação. Trouxe das palavras para matemática. Agora, basta que eu resolva esse problema. Qual que é o caminho mais fácil? Isolar uma variável. Nesse caso, eu já tenho uma variável isolada, que é A, que é a quantidade de camisetas que a Ana vendeu, e substituo em outra equação. Então, eu vou pegar esse A, vou substituir ele aqui. Então, eu sei que B mais 8 mais B é igual a 54. Então, eu tenho 2B, esse B mais esse, é igual a 54 menos 8. B vai ser 54 menos 8, 46. 46 dividido por 2. Já que o 2 está aqui multiplicando, ele passa dividindo. Portanto, Beth vendeu 23 camisetas. E Ana vendeu quantas? Ana vendeu o que Beth vendeu mais 8. Ana vendeu, portanto, 23 mais 8 camisetas. Logo, Ana vendeu 31 camisetas. Gabarito? Letra E. Beleza? Um probleminha aritmético para a gente resolver aí, para a gente pensar essa informação. 2 conhecimentos que você precisa de ter. O primeiro deles, isso aqui. Saber em qual lado correto você vai inserir a informação para obedecer essa relação que o enunciado trouxe para você. Segundo conhecimento que você precisa de ter, da resolução de sistemas. Beleza? Isola uma variável, substitui na outra equação e começa a resolver o seu problema. Beleza? Gabarito aí, letra E, 31. Tranquilo? 31. Vamos então para outra questão, questão de número 3. Esse aqui envolvendo a ideia de mínimo múltiplo comum. Fala o seguinte, um lote de livros será dividido em caixas, cada uma delas contendo o mesmo número de livros. Pode-se colocar em cada caixa 20 livros, mas também é possível colocar 24 livros em cada uma ou 25 livros em cada uma. E qualquer que seja a opção, todos os livros do lote ficarão guardados, não sobrando livro algum fora das caixas. O menor número de livros desse lote é, presta atenção,
mínimo múltiplo comum. Por quê? Todos os livros ficaram guardados, não sobrando livro algum fora das caixas. O que é isso? Múltiplos. Múltiplos. Beleza? De forma que a divisão desses livros por esses valores vai ser exata, ou seja, eu não vou ter resto. Eu não vou ter resto. Se eu não tenho resto numa divisão, eu estou falando de um múltiplo. Beleza? O menor número de livros desse lote é o quê? Se eu estou falando de menor número, concordo que eu estou falando de mínimo múltiplo comum? Mínimo menor, mínimo múltiplo comum. Comum entre esses três valores. Portanto, basta que eu faça aqui o MMC desses três valores. Beleza, pessoal? Vou fazer aqui pelo método mais fácil, que é a fatoração aqui. 10, 12, 25 é o menor número primo. 20 dividido por 2, 10. 24 dividido por 2, 12. 25 eu divido por 2? Não. Então, mantenho 25. Por 2 novamente, 5, 6, 25 permanece. Por 2 novamente, 5, 3. Esse 5 eu não mexi, porque 5 dividido por 2 não é um número exato. Sobra aqui o 25 novamente. Tem mais algum número que é divisível por 2 aqui? Não tem. Passo para o próximo número primo, no caso 3. 5, 1, 25. Tem mais algum que é divisível por 3? Não tem. Passo para o próximo número primo. 5, 1, 1, 25 dividido por 5, 5. 5 novamente, 1, 1 e 1. Como que eu acho meu mínimo múltiplo comum? Resolvendo a multiplicação. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 8 vezes 3, 8, 16, 24. 24 vezes 5, 20 vezes 5, 100. 100 vezes 4, 20, 120. 120 vezes 5, 600. Ou seja, o menor número de livros desse lote é 60. Ou seja, o mínimo múltiplo comum entre 20, 24 e 25 é 60. Muita atenção, porque ele determinou que fosse o mínimo múltiplo comum apenas com as leituras ou apenas com as palavras. Você precisa de saber que todos os livros do lote ficaram guardados, não sobrando livro algum fora das caixas, significa dizer que eu estou falando de múltiplo. Menor número de livros, eu estou falando de mínimo. Então, eu quero o mínimo múltiplo comum. Beleza? Trouxe isso aí para você aprender comigo a perceber que está cobrando de você o mínimo múltiplo comum. Vamos para a nossa quarta questão. Fala o seguinte: uma pequena indústria funciona com duas máquinas idênticas, operando com rendimentos iguais. Ao realizar um trabalho juntas, iniciando ao mesmo tempo, ambas as máquinas produzem 120 mil unidades de um produto em 5 horas ininterruptas. É correto afirmar que para produzir 100 mil unidades do mesmo produto, nas mesmas condições de funcionamento, uma única máquina levará o tempo mínimo de... Pessoal, aqui a gente está falando de regra de 3. Quando eu estou falando de regra de 3, eu tenho que saber o quê? Primeira coisa, se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Diretamente proporcionais, olha só. Quanto mais eu estudo, beleza? Mais chances eu tenho de ser aprovado. Quanto menos eu estudo, menos chances de ser aprovado eu tenho. Vou tratar agora daquilo que é uma grandeza inversamente proporcional. Por exemplo, quanto mais pessoas eu tenho para limpar um terreno, menos tempo eu vou levar. Quanto menos pessoas para limpar um terreno eu tenho, mais tempo eu vou levar. Perceba que as duas estão caminhando em direções opostas. Beleza? Vamos organizar aqui no primeiro momento as grandezas. Primeiro eu estou falando da quantidade de máquinas que eu tenho, confere. Quantidade de máquinas. Depois, para produzir 100 mil unidades, nas mesmas condições de tempo. Isso. Quantas unidades eu estou produzindo. E, por fim, o tempo. Beleza?
Olha só, na primeira situação, eu tinha 2 máquinas produzindo 120 mil unidades em 5 horas ininterruptas. No segundo momento, eu tinha uma única máquina produzindo 100 mil unidades numa quantidade X de tempo. Pessoal, primeira coisa, primeiro bizu que eu vou passar para vocês aqui na resolução desse tipo de questão de regra de 3, que envolve tempo, é o seguinte: quando o tempo, presta atenção, quando o tempo é a variável que eu quero encontrar, eu costumo passar isso aqui para minutos. Por quê? Resolvendo esse exercício, lá no final, se a gente resolver com horas, eu vou encontrar isso aqui, ó. Vai ser, eu fiz anteriormente só para a gente saber. Eu vou encontrar isso aqui, ó, 100 dividido por 12 vai ser meu resultado final. E vai ser 8,3. Beleza? Eu deveria saber, então, o quanto que esse 0,3 representa para mim em minutos. E eu não gosto muito de fazer essa conta, então eu já faço a conversão aqui para minutos e eu vou encontrar minha resposta em minutos. Depois eu faço o caminho inverso. É mais fácil quando eu passo de minutos para horas do que, em alguns casos específicos, passar de horas para minutos. Vocês vão ver que fica mais tranquilo de resolver. Beleza? Isso aí é uma maneira que eu gosto de resolver e estou passando para vocês. Transformar as horas em minutos. Como? Simplesmente multiplicando por 60. Beleza? A setinha aqui, para que é isso? Para determinar se a variável ou a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional. Somente para identificar. Então vamos lá, vamos fazer as análises das nossas grandezas. Deixo máquinas constantes e vou ver unidades. Quanto mais tempo produzindo eu tenho, mais unidades eu vou ter. Quanto menos tempo produzindo, menos unidades eu vou ter. As duas caminham na mesma direção, portanto, as duas são diretamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais, eu desenho a setinha só para identificar que as duas vão no mesmo caminho. Vou deixar agora as unidades constantes e vou ver a questão das máquinas. Quanto mais máquinas eu tenho, menos tempo eu vou demorar para fazer o serviço. Quanto menos máquinas eu tenho, mais tempo eu vou demorar para fazer o serviço. Então, as duas estão em caminhos diferentes, então elas são inversamente proporcionais. Explicando a setinha, para quem nunca assistiu a aula minha, por que eu faço dessa forma? Eu sei que as setas na mesma direção são grandezas diretamente proporcionais. Setas na direção oposta são grandezas inversamente proporcionais. Isso é só para identificar. Se você quiser escrever um I aqui de inversamente e um D de diretamente, escreva do jeito que você quiser. O negócio é identificar para você não se confundir. Vou trazer para o lado de cada igualdade sempre o valor de x. 300 sobre x. Tranquilo? Aquilo que é diretamente proporcional eu mantenho a relação. Não vou fazer nada, não vou mexer em nada, vou simplesmente repetir. Agora, aquilo que é inversamente proporcional, eu tenho que lembrar de trocar de lugar. Somente naquilo que é inversamente proporcional. Então, os dois está relacionado a 120 mil e a 300. Então, o 2 ele vem para baixo. E o 1 está relacionado a 100 mil e a x. Então, ele sobe. De certa forma, eu estou consertando esta inversão. E estou trazendo ela aqui para baixo. Beleza? Tranquilo? Só para vocês entenderem. E agora basta que eu resolva o meu exercício. Vou cortar esses zeros a fim de facilitar as minhas contas. Beleza, pessoal? Então, eu sei que x vai ser para mim, olha só, 12 vezes 1, e depois ele passa dividindo. Vou fazer um pouquinho direto por conta do espaço, mas vamos com calma, olha só. 300 vezes 10,
vezes 2, dividido. Aqui, o 12 e esse 1 viria multiplicando por x. Como ele multiplica aqui por x, eu já passo ele dividindo também. Beleza? Tranquilo? Por causa de espaço. Beleza? Olha só, aqui eu vou ter 300 vezes 10, 3.000. Vezes 2, 6.000. 6.000 dividido por 12, ou seja, 500. 500 o quê, pessoal? 500 minutos. Aí você vai pensar, unidade de medida. 1 hora eu tenho 60 minutos. 1 hora eu tenho 60 minutos. Então vamos lá. 60, 120, 180, 240, 300. 360, 420, 480. 8 horas. 8 horas. Sobrou, então, 480, 8 horas. Ok? Sobrou quanto? 20 minutos. Letra B. 8 horas e 20 minutos. Por isso que eu prefiro resolver por minutos. Transformar aqui no início em minutos, para eu ficar mais tranquilo no final. Eu sei que 500 minutos vai ser para mim 8 horas, mais esses 20 minutos que restaram. 20 minutos. Beleza? Um modelo de resolução. Não gostou? Prefere fazer direto com as horas? Faça, não tem problema nenhum. Beleza? Regra de 3 aí, para você tem que lembrar de saber o que é uma grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional. Quando é inversamente proporcional, você tem que lembrar de quê? De consertar esta inversão. Beleza, pessoal? Questão de número 5. Fala o seguinte: considere S a superfície plana do tampo de uma mesa retangular M. Se na fabricação de uma nova mesa aumentarmos em 1/4 as medidas da largura e do comprimento da mesa M, a superfície plana da nova mesa corresponderá de S a. Pessoal, a gente tem 2 momentos nesse exercício. O primeiro deles é o seguinte. Olha só. Eu tenho uma superfície S, beleza? E num primeiro momento, eu tenho uma largura e um comprimento, beleza? Uma largura e um comprimento. Eu sei, então, que largura vezes o comprimento vai ser S. Tranquilo? Posso chamar de x vezes y, do jeito que você quiser, não tem problema não. Só que aí, num segundo momento, olha o que aconteceu. Aumentou em 1/4 a largura e em 1/4 o comprimento. Então, eu sei que aqui eu vou ter comprimento mais 1/4. 1/4 de quê? Do comprimento. Beleza? E aqui eu vou ter a largura mais 1/4. 1/4 de quê? Da largura. Então, a minha nova superfície, que eu vou chamar de S', vai ser, na verdade, isso aqui, ó. Beleza? Olha aqui. Largura mais 1/4 da largura, vezes o comprimento mais 1/4 do comprimento. Como é que eu resolvo isso aqui, essa soma entre frações? Mínimo múltiplo comum para deixar o denominador todo no mesmo lugar. E vou fazer. Então, eu sei, vou trazer para cá, ó, beleza? Deixa eu procurar o espaço aqui, ó. Vai ser S', denominador comum aqui vai ser 4. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes L, 4L. Mais 4 dividido por 4, 1. Vezes L, L. Essa aqui é a nossa primeira parte. Beleza? A nossa segunda parte, também 4. Esse 1 é como se eu estivesse dividindo por 1, concorda? Então, aqui entre 1 e 4, 4. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes o comprimento, 4C. Mais 4 dividido por 4, 1. Vezes o meu comprimento,
Então aqui eu tenho, olha só, o espaço ficou ruim, hein? Mas presta atenção aí que vai dar certo. 5L sobre 4 vezes 5C sobre 4. Portanto, eu tenho 25 sobre 16, por quê? Multiplicação é numerador com numerador, denominador com denominador. 25 o quê? L vezes C. Só que isso aqui não é a nossa área inicial, então eu sei que a relação que existe entre o meu comprimento ou a minha superfície final e a minha superfície inicial é de 25 sobre 16. 25 sobre 16. Atenção a que, quando eu estou falando 1/4, aumentou a medida da largura. Então, é 1/4 de L e 1/4 do comprimento. Resolvo isso aqui por meio de uma soma, que é isso aqui que a gente fez. Aí você tem que lembrar que quando eu estou somando frações, eu tenho que tirar primeiro o meu mínimo múltiplo comum para deixar o denominador todo mundo no mesmo lugar. Beleza, pessoal? Tranquilo? Essa aí, nossa questão, gabarito, letra D. Questão que foi lá de 2019, da nossa banca VUNESP. Beleza, pessoal? Vamos parar rapidinho, em breve intervalo, para a gente voltar aí com mais alguns exercícios. Pessoal, bora então retornar com mais alguns exercícios da nossa dica de hoje, beleza? Fala o seguinte, questão de 2021, muito recente. Uma reportagem lançada em 2015 trazia que, segundo o livro Guinness dos Records, o Lago Maracaibo, na Venezuela, era o lugar com a mais alta concentração de relâmpagos do mundo, com 250 deles por quilômetro quadrado todo ano. O número de tempestades atinge seu ponto mais espetacular no ápice da estação chuvosa, em outubro, quando os registros indicam uma média de 40 mil relâmpagos por dia. Sendo assim, nesses dias de ápice,
A média de relâmpagos por minuto é de aproximadamente aqui as nossas alternativas. Pessoal, então a gente tem, ele quer saber, na verdade, a ideia de média ou em relação aos dias e aos minutos, beleza? Perceba de novo que ele traz um texto relativamente grande, fala aqui sobre quilômetro quadrado e você logo pensa, poxa, vai ser alguma coisa sobre medidas, quilômetros, metros, enfim. Mas na verdade ele quer relacionar ali os dias e os minutos. Então eu quero o seguinte, eu tenho 40 mil por dia. Eu quero saber, na verdade, quanto que isso representa por minuto. Beleza? Por minuto. Então, basta que eu transforme os meus dias em minuto. E aí você vai pensar, olha, em um dia eu tenho 24 horas. E em cada hora eu tenho quantos minutos? Eu tenho 60 minutos. Beleza? 60 minutos. Quando eu resolvo essa ideia, eu sei que num dia eu tenho 1.440 minutos. 1.440 minutos. Beleza? Então, eu transformei o dia em minutos. Então, eu sei que a minha média vai ser 40 mil dividido por 1.440 minutos. Eu vou ter o meu resultado que eu quero. Já vou cortar esses zeros aqui para facilitar a minha vida. Beleza? Facilitar a minha vida. Quando eu resolvo isso aqui, pessoal, já fiz a conta para a gente poder ganhar um pouquinho mais de tempo, eu vou encontrar isso aqui, ó, 27,7, alguma coisa assim nesse sentido. E perceba que está pedindo para você aproximadamente, beleza? Se está pedindo aproximadamente, a gente pode arredondar isso aqui para 28. Então, o nosso gabarito vai ser letra C. O que você tem que saber, Heitor, para resolver esse exercício? A ideia da conversão, quantas horas eu tenho em um dia, quantos minutos eu tenho em uma hora. A ideia de conversão de medidas, beleza? Obviamente que também as outras. Litros, metros, quilômetros quadrados, enfim, as ideias de volume, de área, tudo isso você precisa de saber, de comprimento, enfim, tudo isso, beleza? E descobrir aqui, então, o resultado final. Um exercício relativamente simples que você sai por meio dessa conversão. Beleza? Tranquilo? Então, vamos para o nosso 7º exercício para a gente resolver um problema aí de análise de tabela que se torna um probleminha algébrico para a gente resolver. Olha só essa questão de número 7. Fala o seguinte, Alfredo foi a uma loja de materiais elétricos para comprar alguns itens. A tabela mostra a quantidade comprada de cada item e seu respectivo valor unitário. O valor total gasto por Alfredo nessa compra foi, beleza, o valor que Alfredo gastou, eu vou ter que relacionar cada item com a sua quantidade, o seu valor unitário. Então, com lâmpada, ele gastou 4 vezes o valor de R$ 8,70. Beleza? Mais o que ele gastou com tomada, que foram 2 tomadas vezes 12,60. Eu acho que essa identificação está mais atrapalhando que ajudando. Mais o que ele gastou com o adaptador, que foram 3 adaptadores, cada um com o valor de R$10. Análise de tabela simples. Então, eu sei que 4 lâmpadas, cada um custava R$ 8,70. 2 tomadas, R$ 12,60. 3 adaptadores, R$10. Atenção ao título, beleza? Aqui fala para você, valor unitário. Por exemplo, se fala para você valor total, você já ia colocar o valor total, você não ia resolver por essa multiplicação, não. Então, atenção ao que a tabela está colocando para você, beleza? Então, beleza. Vamos para frente. O meu valor vai ser 4 vezes 8,70. Isso aqui, ó, 34,80. 8, 16, 24, 32. 70, 4 vezes 7. 7, 14, 21, 28. 2,80. 34,80. Beleza. Mais 2 vezes 12, 24.
mais 1,20, 25 e 20. Mais 30. Esse foi o valor total que ele gastou. Então, vai ser para mim 30 mais 20, 50. Mais 30, 80. 4 mais 5, 89. 80 mais 20 centavos, R$90. Confere? Conferindo as contas, R$90 de fato, gabarito letra D. Ponto de atenção, leitura da tabela. Cuidado com a tabela, beleza? Leia de fato o que os dados representam. Cuidado para você não ser pego aí desprevenido, sem a leitura ideal. Gabarito delta, R$90. Bora para a nossa 8ª questão. Fala o seguinte, um terreno retangular ABCD, com 12 metros de comprimento, teve 2/5 de sua área total reservada para um canteiro de hortaliças, conforme mostra a figura onde as medidas indicadas estão em metros. Sabendo que a área do canteiro de hortaliças é 24 metros quadrados, então a medida do lado do terreno indicada na figura pela letra X é igual a. Ele quer saber o valor disso aqui. Pessoal, vamos resolver da seguinte forma. Eu sei que 2/5 da minha área, que é o canteiro das hortaliças, isso aqui representa 24 metros quadrados. Beleza? Atenção às unidades, obviamente. Então, isso aqui representa 24 metros quadrados. Eu posso falar que 1, no caso 5/5, ou o total, representa x. Esse 1 vem da fração, beleza? Esse 1 vem da fração. Poderia falar 3/5 para eu achar aqui o valor e depois multiplicar com 24? Poderia, mas eu quero achar o valor total, como se esse 1 fosse 100%. Então, eu sei daqui o seguinte, 2/5 vezes x é igual a 24. X vai ser, portanto, 5 vezes 24 dividido por 2. Isso aqui vai dar 60 metros quadrados. Atenção às unidades mais uma vez. Beleza? Eu sei então que a minha área X, a minha área total do retângulo ABCD, vai ser, na verdade, 12 vezes esse X. Eu vou trocar esse X aqui que eu chamei, né? Para não ficar... Vou falar isso aqui é área, beleza? Área. Para a gente não confundir. Área e área. Tranquilo? Eu sei que a minha área é 60. E pelo retângulo, eu sei que uma área de retângulo ela é dada pelo seu largura vezes comprimento. Um lado vezes o outro, beleza? Então, eu sei que x, na verdade, vai ser 60 sobre 12, que é igual a 5. Portanto, o gabarito, 5. Como eu estou falando de um lado, de um comprimento ou de uma largura, 5 metros e não metros quadrados, porque metros quadrados está relacionado à área. Novamente, muita atenção às unidades, beleza? Gabarito aí, letra B. Resolvi como? Por uma regra de 3 simples. Depois eu precisava do conhecimento sobre a área de um retângulo. Tranquilo? Questão de número 9. Uma região retangular foi totalmente cercada por tela. Beleza? A figura mostra as medidas dos lados em metros dessa região. Se para cercar totalmente essa região foram utilizados 48 metros de tela, a medida do lado maior é igual a... Pessoal, por que eu falo com vocês mais uma vez? Atenção às unidades. Se eu estou falando de 48 metros, eu posso estar falando de área? Não. Posso estar falando de volume? Também não. Nesse caso, então, a única possibilidade que me resta é que eu esteja falando de um perímetro. Perímetro é para mim o quê? A soma de todos os lados. Então, foi isso que gastou para cercar tudo. Foi o que, então? X mais 4 mais esse x mais 4. Eu gastei, portanto, 48 metros.
Beleza? X mais x, 2x, mais x, 3x, mais outro x, 4x. Mais 4 mais 4, 8. Igual a 48. 4x vai ser, na verdade, 48 menos 8. 4x, então, vai ser 40. Resolvendo isso aqui, eu sei, então, que x é igual a 40 sobre 4 é igual a 10. Aí você vai vir e vai fazer o quê? Marcar 10? Não. Presta atenção no que o exercício está te pedindo. A medida do lado maior é igual. O lado maior é x mais 4. Portanto, é 10 mais 4. Portanto, 14. Gabarito, letra D. Delta, beleza? Muita atenção para não ser pego desprevenido. Achar um valor, ver que tem ele nas alternativas e logo marcar. Cuidado, cuidado. Atenção ao que o exercício está propondo para você. Beleza? Também aí prova da PM, essa aí de 2019. Beleza? Nossa questão de número 10 fala o seguinte, questão também de 2019. A figura mostra as medidas internas em centímetros de um recipiente que tem a forma de um bloco retangular com 30 centímetros de altura. Aqui, rapidamente, 30 centímetros. E aqui, 12 centímetros, beleza? Não sei se está dando para ver aí. A capacidade desse reservatório é de 2,88 litros. Litros, unidade de volume. Você tem que ser capaz de identificar de qual unidade a gente está falando. Lembrando que 1 litro é igual a 1.000 centímetros cúbicos. Então, a medida do lado do retângulo da base, indicado na figura pela letra X, é igual a... Ele quer saber isso aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa, volume. É o quê? A área da base vezes a altura. O volume, então, vai ser o quê? 12 vezes x vezes 30. Tranquilo? Inicialmente, eu sei que o meu volume é 2,88 litros. Só que eu também sei que 1 litro é igual a 1.000 centímetros cúbicos. Portanto, 2,88 litros vai ser igual a quanto? A quantos centímetros cúbicos? Beleza? Basta que eu faça a multiplicação cruzada. Então, eu sei que, na verdade, eu tenho isso aqui como 2.880, o quê? Centímetros cúbicos. Esse é o meu volume. Então, aqui, ó, vou substituir. É igual a 12 vezes x vezes 30. Então, x vai ser para mim, ou seja, o lado desse retângulo da base vai ser o quê? 2.880, que é o meu volume, dividido por 12 vezes 30. Corto o zero, já posso cortar o zero. Quando eu resolvo isso, olha só, aqui já tem uma conta, faça aí 8 centímetros. Beleza? Tranquilo? Então, 8 centímetros, gabarito letra C. Você tem que lembrar de quê? Para resolver esse exercício. Qual que é a ideia de volume? Como que eu calculo o volume? Outra coisa, quando a gente está falando de unidade de medidas, atenção às medidas. Aqui eu tenho todo mundo em centímetro. Então, eu tenho que trazer o meu volume para quê? Para centímetro cúbico. Não tem como eu relacionar centímetro com metro, a não ser que eu faça essa conversão antes para depois trabalhar. Mas eu tenho que fazer essa conversão. Tranquilo? Muita atenção com isso aí, nosso gabarito, na nossa 10ª questão, letra C. Hoje, pessoal, foram só questões aí que já foram cobradas na prova da PM. Heitor, você acha que vai vir a mesma questão? Não, mas pode ser que venha o mesmo assunto. Importante você saber todos esses tópicos que a gente trabalhou hoje. A gente viu muita coisa aí nessa aula de hoje. Beleza, pessoal? No mais é isso, espero aí que você treine bastante, faça muitos exercícios, revise o seu material, importantíssimo. Beleza? Faça mais questões aí da sua banca. Tranquilo? No mais é isso que a gente tinha para trabalhar.
Tranquilo? Um forte abraço, bons estudos e até a próxima.